O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. 8 de fevereiro de 2019, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo o carinho da audiência, essa permissão, sempre procurando trazer assuntos que eu entendo ser do interesse da nossa região. E esta noite retorna ao programa mais uma entidade que é um exemplo da Nova Friburgo que vem dando certo. No caso, essa entidade está prestes a completar 90 anos. Ela completa 90 anos no 14 de julho próximo e ao longo desse tempo vem prestando relevante serviço à nossa região. Considerando que a última vez que nós estivemos com essa entidade no programa foi no final de 2017, e certamente nesse período muitos fatos aconteceram, vitórias foram obtidas, claro, dificuldades apareceram, então está na hora de conversar com esta entidade que vocês saberão há pouco que entidade é essa. Quem é muito ligado nas entidades friburguenses, na hora que eu falo que ela está prestes a completar 90 anos, já sabe de quem eu estou falando, mas o tema do programa é este. São 90 anos prestando relevante serviço à nossa região, merecendo todo o nosso carinho, respeito e consideração. Vamos aos meus recados iniciais. Começo falando dos aniversariantes. E hoje é uma data festiva para a Daírce Aroca. Daírce é a esposa do meu sobrinho, Greidson Aroca. Um abração para a Daírce pela data festiva, que Deus ilumine seus caminhos, tá bom, Daírce? Na segunda, dia 11, será a vez do meu querido irmão Gilson de Souza Arouca comemorar mais um aniversário. Um abração, Gilson. Papai do céu ilumine seus caminhos, que a gente possa continuar junto por muitos e muitos anos. Vamos agora falar de ilustres friburguenses aniversariando por estes dias. Hoje, amanhã, sábado, aliás, não é hoje, amanhã, dia 9, será a data festiva para o vereador Nami Nassif. Um abração para o Nami Nassif pelo aniversário. E na quarta, 13, será a vez do conceituado jornalista Davi Maceno comemorar mais uma data festiva. Um abração ao Davi Maceno pelo aniversário, tudo de bom para você. Vamos falar de eventos. Peço aqui o meu amigo Duva Cansado, está aqui com a barba de sempre. Já é nesse domingo, a feijoada da Campesina. Feijoada completa, precinho camarada de R$15, das 12 às 15 horas. Você pode levar quentinha para casa. Já está virando uma tradição na nossa gastronomia, a feijoada da Campesina, domingo agora, das 12 às 15 horas, o precinho camarada de R$15. Esse outro evento que eu estou falando tem um evento continuado esse. Para quem, infelizmente, por qualquer razão que seja, né, não tenha conseguido completar um ensino fundamental, ou até mesmo nem iniciado, né, já é adulto, os jovens e o adulto, né, tem uma boa oportunidade de fazer o chamado EJA, né, que é Educação de Jovens e Adultos. No caso, eu estou falando para os anos iniciais, da primeira fase à quinta fase, e os anos finais, da sexta à nona fase. É o ensino fundamental, não é? E as matrículas já estão abertas lá no Colégio Municipal Rui Barbosa. Então, quem é da região de Conselheiro, principalmente, uma boa oportunidade. Eu sempre falo, nunca é tarde para aprendermos. E nesse mundo competitivo, cada vez mais é necessário que as pessoas tenham uma instrução mais alta possível. E para chegar, às vezes eu conheço mesmo, eu tenho pessoas da minha relação que foram terminar o ensino fundamental, já adultos, já com netos, e se formaram, estão aí até com curso superior. Eu mesmo tenho um amigo meu, que é da minha profissão, engenheiro, que se formou com 62 anos e está trabalhando. Então é uma boa oportunidade aí, se você por uma razão ou outra teve que parar o ensino fundamental, ou nem começou, já é um jovem ou adulto, e procurar o Colégio Municipal Rui Barbosa, as matrículas estão abertas, tanto para a fase inicial, para os anos iniciais, quanto finais, ou seja, todo o ensino fundamental. Eu vou procurar saber até, foi a Ellen Grades que mandou para mim essa lembrança ótima, procurar saber para elas até quando irão as matrículas.
Vamos agora falar das nossas entidades. A primeira que vai para a telinha é a PAI. Eu sempre falo, é importante ajudarmos a PAI, ainda mais em tempos de bicudos. A nossa economia ainda sofre os abalos, né? A expectativa é que esse ano seja melhor do que os anos anteriores, mas ainda é difícil e as entidades precisam da nossa colaboração. No caso da PAI, são mais de 600 famílias, e a gente sabe muito bem que a prefeitura não é, digamos, como a gente pode falar, se ela passasse pelo SPC, pelo Serviço de Proteção ao Crédito, ela ia ser positivada, porque ela não é de pagar em dia os compromissos dela. Então, por esse fato, por atrasar o pagamento das subvenções, ainda mais importante que se ajude a PAI. Vamos falar agora de outra entidade fundamental para nós, que é a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Está na telinha o disco de denúncia da Polícia Militar, que é o 2523-4590. É importante termos esse número sempre à mão, ajudarmos a nossa Polícia Militar a fazer a nossa segurança. Você ainda pode usar o WhatsApp do 11º BPM, que é o 981-325273. O terceiro número é aquele que eu disse que parei de fornecer porque o serviço não vem sendo prestado. É o Disque Iluminação Pública. A promessa é que esse mês retorne. Se retornar, eu volto com o telefone. Enquanto isso não acontecer, enquanto eu não ver a prefeitura subir nos nossos postes e oferecendo um serviço que ela cobra, que nós pagamos todo mês a contribuição de iluminação pública, não é barata, ela cobra e não oferece. Se ela voltar a fazer, isso é a famosa, que a gente pode chamar de propaganda enganosa, né? Se fosse uma empresa, a gente ia falar isso. Te cobra um serviço que não presta. Mas, se ela voltar, eu ofereço um número. Outro número que eu também não ofereço é da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, porque eu não considero que nós tenhamos ordem nas nossas calçadas, nas nossas praças, e nem mobilidade. Então, é o que eu chamo de Secretaria do Minhoca. Eu não ofereço telefone de uma Secretaria do Minhoca, que, por sinal, essa semana ela deu uma acordada, aí, de vez em quando ela acorda, né? Eu, na semana passada, falei até aqui do problema que nós temos na cidade, que é um monte de quebra-mola sem sinalização adequada, sem pintura, assim, das famosas sinalização horizontal, e também um monte de faixa de pedestre praticamente apagada. Pois é, essa semana, pelo menos ali no entorno da Praça Getúlio Vargas, as faixas foram repintadas. Não sei se foi só na região da Praça Getúlio Vargas. Tomara que tenha sido em outros locais, em Olaria e outros locais, Conselheiro, onde tem faixa, que isso tenha ocorrido. Mas pelo menos na região da praça eles pintaram, a Secretaria deu uma acordada aí, isso é bom. O ideal é que ela se mantivesse sempre acordada, que não acontece sempre, não é? Agora vamos falar de uma entidade que essa sim, essa continua acordada e muito bem acordada, que é a creche São José lá em Conselheiro Paulino. É importante ajudarmos a creche. Também são mais de 100 famílias que são atendidas, são mais de 100 mães que podem trabalhar graças à creche. E a creche também sofre com os problemas de repasse da prefeitura, né? Então é importante nós ajudarmos, sendo que a creche, se você quiser doar materiais de limpeza, também serão bem-vindos. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão, que pode ser entregue lá na sede da creche, na Rua José Ernesto Quinucci, 53, pertinho do Big Blue. Vamos agora para o meu registro, né, que as pessoas chamam de bronca da semana. Com a volta às aulas, que nós observamos, que o nosso trânsito voltou a ser o caótico de sempre. Nós tivemos aí um refresco no mês de dezembro, janeiro, porque os alunos não estavam mostrando que a volta às aulas, né, cria problema no trânsito. E claro que as pessoas precisam voltar às aulas, mas tem certos problemas que poderiam ser evitados. E o problema que eu estou dizendo é o seguinte, principalmente isso acontece perto das escolas e colégios particulares, que é quem tem dinheiro para ter carro, né, e pagar a mensalidade, é o famoso problema de os pais e mães que levam os filhos e na hora de deixá-los nas escolas, no colégio, param em fila dupla, param onde não deve, estacionam onde não pode, enfim. Isso é um desrespeito muito grande, tá? Em verdade, a prefeitura só poderia conceder alvará de funcionamento para colégios e escolas que tivessem condições de receber esses pais sem atrapalhar o trânsito. Mas não é isso que acontece. A gente já sabe que algumas ruas aqui
começam as aulas, elas viram caóticas. Sendo que um dos lugares mais caóticos que nós temos, e aí é por culpa dupla, é a famosa Ponte Branca. Ponte Branca é aquela ponte, né, que nós temos ali que liga as duas avenidas, a Conde Bittencourt e a Galdino do Vale, na altura do antigo Clube dos 50, não é? Ali, né, perto da Dante Laginés. O que acontece com aquela ponte? Tem a turma que quer pegar a Mangueza pela ponte. Aí eles vêm, param do lado esquerdo. Tá? Por quê? Porque não dá vazão. Aí tem a turma que quer deixar os seus filhos num colégio que tem em frente à ponte. Aí para do lado direito, para do lado esquerdo, para do lado direito. Numa via de 2 pistas, parou, para o trânsito. Para o trânsito. Tem 2 coisas erradas ali. Aquele colégio, para funcionar naquele local, precisava ter uma área de escape de parada maior do que tem. Entram 2, 3 carros por vez. Aí é aquela história, né? A mamãe vai despedir do filho, leva 5 minutos dando beijinho no filho para lá, beijinho para cá, e não está nem aí para o trânsito. O papai também, gente boa, fica lá encebando e não anda, e o trânsito parado. E a Ponte Branca, a mesma coisa. Ah, não, porque eu moro na Dante Laginés, posso entrar ali. No governo Rogério Cabral, pelo menos no final, quando o Haroldinho era o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, eles fizeram uma coisa muito certa. Na hora de entrada e saída daquele colégio, simplesmente era proibido usar a mão inglesa. Aí pelo menos o trânsito fluía melhor, mas hoje não acontece isso. Eu não sei qual foi o... Você sabe aquelas experiências que dão certo? Aí sempre aparece um sábio que resolve mudar a regra do jogo. Ali é um sábio-chão, né, que parou com aquilo, né? Queria saber quem foi o sábio que acabou com a proibição da mão inglesa ali. Ah, não, mas é que eu tenho que ir lá no Paissandu. A maioria das pessoas que atravessam a Galdino do Vale, a Conde Bittencourt, eles estão utilizando a RJ 116. Então, porque um ou outro morador da Conde da Dante Laginés não pode ir no Paissandu, então a maioria que se dane. Então, isso é um exemplo claro da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, que todo mundo acha que eu pego no pé, mas tem que pegar por isso. Por que uma coisa que funcionava parou? Simplesmente no horário de funcionamento daquele colégio, que eu volto a repetir, aquele colégio tinha que ter uma estrutura melhor de escape para os papais e mamães deixarem seus filhos e não ficar parando dentro da avenida, não é? Então, pelo menos, já que o colégio está lá, foi autorizado, que se não deixe fazer a mão inglesa. Agora, com a mão inglesa e com o colégio, na hora de entrar e sair do colégio, simplesmente ninguém anda ali. Eu mesmo eu passo ali todo dia. Eu corro para passar ali antes da chegada dos papais e mamães que não estão nem aí para quem está trafegando por ali, para mesmo, estaciona por ali. Mas parece que o prefeito Renato Bravo não deve passar por ali na horário do entrada e saída, né? Não deve passar, então vamos continuar falando, tá certo? Bem, vamos agora falar então de quem não atravanca o trânsito, de quem, pelo contrário, respeita o trânsito e muito bem respeitado, e vem fazendo há praticamente 90 anos um relevante serviço à Nova Friburgo. Estou falando do Lar Abrigo Amor a Jesus, o nosso laje. E hoje eu estou recebendo aqui o Francisco de Assis Teixeira Folhadella, que é o seu presidente, a quem eu agradeço a presença. Boa noite. Obrigado, Modesto. Nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesse teu programa, porque sabemos que ele tem uma penetração muito grande do teu público. E todas as vezes que formos convidados, estaremos aqui com muito prazer. E ao lado dele está o seu primeiro vice-presidente do Laje, que é o Rogério Alves da Silva, figura muito conhecida na cidade, que eu agradeço o carinho e a presença. Obrigado, Modesto. É sempre um prazer estar aqui, falar do Laje é um prazer maior ainda, né, dando uma boa noite aí para os seus telespectadores e apoio aí do seu programa e sempre da TV Zoom. Vamos lá, vamos trabalhar. Folhadella, eu sei que o próprio Rogério falou comigo que vocês esperam recentemente eleição para a diretoria, né? Uhum. Foi agora aqui em novembro ou dezembro? Foi dezembro. Como é que está a composição agora da diretoria? Você sabe de cabeça todo mundo? Modesto, nós diríamos o seguinte, que nós somos uma equipe, né? O Rogério, ele estava como presidente e eu, como iniciei em 2015, como tesoureiro. E nós temos, estatutariamente, nós temos um estatuto que obriga que, de 2 em 2 anos, nós tenhamos eleições. Então, em 2017, ele continuou, porque ele poderia continuar mais um mandato,
como presidente e eu fiquei como vice-presidente. Trouxemos uma pessoa para a tesoureira. E agora, como ele não podia ficar mais, e nós somos uma equipe, eu fui para presidente, ele está como vice-presidente. Tem a dona Terezinha Capela, nós temos a Leda Couto, que é a tesoureira. Trouxemos um rapaz muito bom, que tem uma experiência muito grande em consultoria, Emanuel Schwenk. E continuamos com a Kátia. A Kátia tem uma penetração muito grande na divulgação, ela fez durante muito tempo um programa aqui na TV Zoom também, o Atualidade Espírita. Então, conseguimos compor essa chapa, né? Buscando trazer aquela pessoa qualificada para exercer aquele determinado cargo, né? Mas o grande potencial do Laje, eu acho que isso é que a gente está conseguindo fazer uma boa gestão, é que hoje mesmo nós tivemos uma reunião e a decisão é em conjunto, né? Eu diria a você que nós estamos usando, embora não esteja consignado isso no Estatuto, nós estamos trabalhando com uma diretoria colegiada. Então, todos lá participam ativamente, né? Desde que nós iniciamos em 2015 com o Rogério, a nossa proposta era diretoria no Laje. Não é do Laje, é no Laje. Porque não é crítica a nenhuma diretoria, né? Mas é preciso que estejamos ali no Laje, porque a todo momento surge uma pendência, hora de tesouraria, hora de divulgação. Então, é importante que o diretor esteja ali para tomarmos decisão em conjunto e, acima de tudo, para proativo, né? Valhadelli, eu faço parte também de entidade, inclusive já estive à frente de clube social esportivo na cidade, em outros tempos. E conversando aí, eu converso com várias entidades, inclusive muitas delas vêm aqui ao programa, que a gente ouve muito, muitas vezes a dificuldade que se tem de formar diretoria, né? Que você normalmente tem muitas pessoas que querem até ajudam, mas na hora que você fala para ele assumir um cargo, por exemplo, um cargo tesoureiro que é espinhoso, né? É difícil. Aí tem aquele ditado que normalmente o piano é carregado sempre pelos mesmos. Vocês sofrem também com a situação no Laje? Também, Modesto. Nós tivemos agora a nossa eleição em dezembro e antes da eleição você procura compor as chapas, né? E diversos convites, né? Alguns até a gente percebe que a justificativa é plausível, né? A pessoa está com um ente da família doente, precisa de uma assistência, mas muitos assim a gente percebe que ficam assustados. Eu não diria que não é uma questão de má vontade, até que como voluntário trabalham muito no Laje, mas ficam assustados em assumir um cargo, né? Nós temos lá voluntários, agora mesmo conseguimos trazer para o Conselho Fiscal, que é um voluntário de primeiríssima, é o homem que chega lá na cozinha de manhã cedo, sai 5 horas da tarde, incansável, o seu Ângelo, né? Dentre outros, Cândida também, a né, Cândida, trouxemos a Cândida também, né? Uma pessoa também fisioterapeuta, uma pessoa que tem uma contribuição muito grande para dar. E o que acontece? Mas as pessoas, a gente percebe que ela está lá ano entra ano e sai ano, mas quando fala em assumir um cargo, é como se o peso do cargo, parece que ela não se sente, e na realidade não é isso. Acho que nós precisamos acabar com essa inibição, não é? E o Rogério tem uma coisa muito interessante, que o Rogério é aquele otimista nato, né? Então é aquele cara que impulsiona, e, vamos dizer assim, ele agita. O Rogério é um cara super proativo. Então, eu até, quando tesoureiro, tinha que ficar pisando no freio, entendeu, Modesto? Para poder segurar um pouco ele, porque... E as pessoas, a gente percebe essa inibição das pessoas a quererem assumir um cargo. Então, realmente, é muito difícil você compor uma chapa quando se fala em uma entidade, né, 60 funcionários, em que nós temos uma expectativa de receita, mas nós não temos uma receita, nós temos uma expectativa de receita, mas temos uma despesa fixa.
porque todos os meses nós temos lá que bater 220, 230 mil reais para fechar o mês no 0 a 0. Então, realmente, nós estamos tendo muita dificuldade. Você falou algo aí que você é meio um pouco da natureza humana, né? O que eu aprendi, tanto na minha vida profissional, até na família da gente, que toda família, em todo grupo, você tem aquilo que a gente chama de locomotiva, né? Que é aquele que é o otimista, que nada... É o colonizador, né? Aquele que invade o terreno. E ele é fundamental, porque senão você não anda para frente. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter alguém lá atrás, tem que ter a locomotiva de freio lá atrás. Então, é a dupla aqui. Que fala assim, camarada, peraí, você está com uma ideia maravilhosa, mas você já parou para pensar quanto custa? Então, o equilíbrio está nisso, que só tiver a locomotiva otimista, você vai fazer muito barulho, mas de repente vai para o buraco. Se só tiver outro, também não anda. Não, é interessante. Então, precisa dos dois, precisa daquele que puxa para um lado e outro que puxa um pouquinho para trás. Tem que frear um pouco. É por aí. Eu acho que isso é que nós estamos fazendo uma parceria muito boa. E desde 2015 nós conseguimos falar a mesma linguagem, a gente está conseguindo se entender bem. Mas é cada um com o seu perfil. O Rogério é aquele cara mais desbravador e eu sou um cara mais... Precisa. A natureza, a gente precisa ter esse tipo precisa ter os dois. O que puxa para frente e o que segura o freio. E por falar em segurar o freio, já tem um me segurando meu freio aqui, que é o seu Durva cansadinho. Hoje até, eu nem vou brincar hoje com ele em relação ao Flamengo, pela triste tragédia que se abateu no Ninho Urubu, né? Uma coisa muito triste, a gente lamenta muito. Que Deus dê força para aqueles familiares, aqueles jovens que foram embora tão cedo. É muito doloroso. Nessa hora, eu ainda estava vendo nas redes sociais, tem sempre um idiota que acha que é hora de brincar. Não se brinca com a vida humana. Nessa hora não é torcedor, não é botafoguense, flamenguista, tricolor, vascaíno, é o ser humano. E uma perda humana, nenhuma perda humana é barata, é cara. Então fica a minha solidariedade aqui ao Flamengo, principalmente aqueles familiares que perderam seus entes queridos, e meu respeito e carinho a toda a torcida do Flamengo hoje, nesse dia tão duro, que eu sei que o mais empedernido dos corações não suporta ver jovens de 14, 15, 16 anos. Toda a vida é importante, mas jovens de 14, 15 anos, cheios de sonhos, é muito doloroso. Então fica aqui meu carinho e meus sentimentos ao Flamengo, à sua torcida e principalmente aos familiares daqueles garotos que foram embora. Nós voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Folia de ofertas é no Varejão da Construção, com a maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Super ofertas nesse Carnaval do Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Forro PVC por R$ 11,90, massa corrida apenas R$ 21,90, tinta Hidronorte R$ 129,90. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Você só encontra aqui no Varejão da Construção. Venha conferir as nossas promoções da Folia de Ofertas. Caixa d'água de 1.000 litros, R$ 229,90. Tijolo de vidro por apenas R$ 10,90. Churrasqueiras a partir de R$ 499,00. Não perca tempo e venha correndo para a Folia de Ofertas do Varejão da Construção. Preço bom! Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em 1 ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA.
Bem, estamos retornando, conversando hoje com o Laje, prestes a completar 90 anos. Rogério, nós sabemos que apesar de uma pequena melhora no cenário econômico nacional em 2018, ainda assim foi um ano difícil, né? E em conversa com várias entidades, o que mais ouvi foi um ano de poucas realizações fora da rotina, ou seja, as entidades procuraram se manter vivas, né? Prestando o mesmo serviço, mas não foi um ano onde foi muito possível investir, principalmente em obra, equipamentos, o que mais necessário. Nesse sentido, como é que o Laje conseguiu se virar? Bom, Modesto, a gente estava realmente fazendo algumas obras no início do ano passado, a gente conseguiu concretizar e terminar algumas obras. Fizemos o galpão lá de eventos, que nós vamos usar agora no próximo evento, já foi usado em outros eventos, mas uma parte das enfermarias, que eram 5 enfermarias, nós só conseguimos fazer 3. 2 enfermarias nós realmente tivemos que paralisar as obras, até em função também daquele projeto de combate e prevenção e combate a incêndio também, que entrou na pauta sem estar muito programado para aquele ano. Mas foi um ano bom, razoavelmente bom, com muitas dificuldades realmente. A gente teve que reduzir pessoal no final do ano, nós tivemos uma redução de colaboradores, do quadro de colaboradores, e essa obra primordial, essencial para o Laje, que é o término das 5 enfermarias, nós estamos só com 3 prontas, essas 2 enfermarias pararam as obras, e com isso nós tivemos que acomodar os moradores dessa enfermaria em outras acomodações, o que criou um certo constrangimento, desconforto, né? Mas vamos em frente, agora a gente estamos com um ano aí que parece que está sinalizando que vai ser bem melhor, e a gente tem esperança de terminar essa obra e vamos trabalhar. Como o Francisco hoje disse na nossa reunião de diretoria lá, esse ano a gente vai estar trabalhando a parte social, de humanização, de lidar com os nossos colaboradores, com senso de equipe ainda maior do que já existe. E vai ser um ano, se Deus quiser, muito especial para o Laje, principalmente com o término das obras lá da enfermaria. O galpão eu tive lá um tempo atrás, ele já está funcionando, tem condições, vai dar muito mais condições de vocês fazerem eventos, oferecendo muito mais conforto a quem vai lá e as pessoas que ajudam, né? É uma obra que começou e no meio da obra ali as dificuldades realmente se agravaram, mas nós não tínhamos como interromper, porque ele fica num ponto crucial ali do movimento, né, dos nossos eventos, e nós tínhamos um evento logo em seguida, então nós realmente investimos em cima ali para terminar essa obra, e infelizmente a obra das enfermarias, que era até mais importante do que esse galpão, ao nosso ver, e acabou ficando parada para esse ano nós terminarmos. Olha, Adela, por mais colegiada que seja a diretoria, o presidente é o presidente. No final das contas, ele tem uma série de responsabilidades, inclusive de ordem civil, até criminal está nas costas do presidente. Hoje, ser presidente de uma entidade, uma associação, tem lá seus problemas, né? Então, certamente, você sabe disso. E é uma resposta corriqueira quando eu pergunto às outras entidades, já conversei com vocês em outras épocas, né? Mas é aquela história de que, normalmente, o mês da entidade, pelo menos na tesouraria, não consegue ter 30 dias, né? A grana costuma acabar antes. Ainda mais quando a prefeitura atrasa os seus repasses, não é? Como é que vocês estão? Ele já falou que vocês tiveram que fazer redução de colaboradores. Como é que você já falou que gasta de 220 a 230 mil reais? Como é que vocês estão se virando para que o mês de vocês tenham 30 dias também na tesouraria? Modesto, essa pergunta é muito boa. Nós tivemos reuniões, estamos tendo reuniões tentando colocar, né, as arestas, aparando as arestas com o prefeito. Já tivemos 2 reuniões e ele se comprometeu em pagar em dia. Enfim, realmente não é fácil, Modesto. Isso aí é um problema que nós temos. O trâmite burocrático é muito grande. E acaba atropelando todo o processo. Nós temos, por exemplo, situações que ontem
eu estive aqui na Secretaria de Bem-Estar Social e fiquei até assim um pouco exaltado como funcionário, conversando com ele, porque a burocracia nos pede uma certidão. Essa certidão ela tem uma validade de 30 dias. Só que o processo, o trâmite em si, leva 60, 45 dias. Então, quando está na hora de bater o martelo, já da verba ser paga, e sua certidão venceu. Mas espera aí, eu dei entrada, quando eu dei entrada com a certidão vigente, mas o trâmite, a burocracia, ela faz com que o processo ele fique praticamente 45, 60 dias. E para você ter ideia, Modesto, do nosso malabarismo, nós temos hoje em dia, graças a Deus, nós temos o Laje ele detalhado nos mínimos cálculos, nós temos custo de tudo. Então, hoje, com a receita que nós temos, a receita proveniente da contribuição do LOAS, né, que é a aposentadoria dos vovôs, a receita que vem dos sócios, e até nós estamos fazendo uma campanha muito grande, que nós precisamos angariar mais sócios contribuintes, a receita dos bazares, porque as doações que a comunidade nos fazem, quando nós não utilizamos com os nossos vovôs, nós colocamos no bazar. Então, hoje nós temos um bazar permanente e um bazar chique, que é aquele bazar onde aquelas doações novas nós colocamos para que possa angariar um valor melhor. Nós fechamos isso, nós teríamos essa receita, a subvenção, a contribuição dos sócios, a contribuição dos vovôs, as receitas oriundas dos bazares, nós teríamos condição de manter uma receita, uma despesa para 42 idosos. Nós temos 80. Então, quando nós falamos que nós trabalhamos com estimativa de receita, porque nós temos uma receita que ela cobre 42 idosos. Mas nós temos aí mais 28 que nós temos que correr atrás. Então, é essa dependência que nós temos um projeto, né, em que nós vamos buscar minimizar. Quando nós, o Rogério colocou muito bem aí, que nós estamos fazendo um trabalho de humanização, não é só humanização da relação do funcionário com o vovô, não. É a relação do funcionário com a entidade. O que eu estou fazendo aqui? Eu trabalho no Laje por quê? O que é o Laje? Então, conscientização de que uma luz acesa é um custo. Agora nós estamos no verão, a conscientização de que um ventilador ligado é um custo. A conscientização que o banho do vovô, quando você deixa o chuveiro aberto, tem um custo. Custo da água, custo do gás ou custo da eletricidade. Então, nós estamos passando por um processo agora dessa conscientização, não só da relação do funcionário com os abrigados, em que nós estamos até intitulando de humanizar, se bem que nós temos o nosso corpo funcional, nós não podemos, digamos assim, criticar, porque a relação é muito boa, mas nós queremos essa conscientização do funcionário com tudo, com o vovô, com a instituição, para que nós possamos, então, não só diminuir os nossos custos e, acima de tudo, né, incrementar a receita. Então, nós já temos alguns projetos em que eu e o Rogério, nós estamos aí batendo de porta em porta nas grandes empresas, pedindo apadrinhamento, porque é uma forma de nós baixarmos a nossa folha de pagamento. Porque, Modesto, nós temos uma folha de pagamento que ela é enxuta, mas ela é aquela folha de pagamento que os órgãos públicos nos obrigam a ter. Nós somos obrigados a ter 60 funcionários, como nós temos, para que nós possamos ter 80 idosos. Esse é um complicador, sim. Você falou em prefeitura, né, em Secretaria de Assistência Social. Eu não sei exatamente em que secretaria está ocorrendo. Quando você recebe uma reclamação
em relação a alguma coisa, você pode pensar que, de repente, é uma pessoa que é chata, está reclamando à toa, ou que está querendo criar problema. Mas quando uma fala, uma segunda diz a mesma coisa, uma terceira fala, eu já ouvi pelo menos 3 comentários de representantes de entidades e que muitas vezes eles têm que ir na prefeitura, porque a gente tem que lembrar sempre que essa subvenção é paga porque o governo municipal, o governo de uma forma geral, não prestou o serviço que a Constituição determina e a família também não, por razões lá que seja, não tinha condições ou tem famílias que largam os seus idosos para lá mesmo. Então a entidade faz isso para cobrir o quê? Uma lacuna deixada pelo poder público ou pelas famílias. Então esses são voluntários que têm que ser respeitados. Então não dá para um membro de uma entidade dessa chegar num órgão público, numa prefeitura, e tomar um chá de cadeira, ficar esperando 2, 3, 4 horas, como eu vi que tem acontecido. A gente sabe, eu queria saber em que secretaria isso está ocorrendo e se existe um funcionário fazendo isso especificamente, para denunciá-lo aqui. Mas esse pessoal da entidade, eu senti que às vezes fica com receio de falar, porque depois podem ser perseguidos, mas eu vou tentar descobrir. Se eu descobrir que tem servidor público de Ará, que o bom servidor não faz isso, que está dando chá de cadeira em representante de entidade, tipo o seguinte, deixa ele sentado para ver se ele vai embora, e se eu conseguir descobrir o nome desse sábio que está fazendo isso, ou dessa sábia, espero que não seja um secretário ou uma secretária, não importa, se eu descobrir, eu vou falar aqui no programa, porque eu acho isso um absurdo. O Folhadelo e o Rogério são 2 exemplos de pessoas que podiam cuidar da vida deles e doam um serviço voluntário para a comunidade. Então, no mínimo, não só ele, mas como qualquer representante da entidade tem que ser respeitado quando for à prefeitura ou em qualquer órgão. Eu vou tentar descobrir melhor essa história. Rogério, vamos falar lá mais uma questão. Você disse que um dos sonhos de vocês é terminar essas enfermarias, Sim. né? Mas o Laje vem se notabilizando também pela realização de eventos ao longo do ano. Vocês já fecharam o calendário? Como é que estão essas questões? Fechamos sim, Modesto. A gente já tem 5 eventos marcados para esse ano, né? O primeiro é agora dia 17 de fevereiro, domingo próximo. A gente já vai fazer o Festival de Verão, que é uma festa que ano passado nem aconteceu. Não houve necessidade, porque a gente faz os eventos realmente em cima das nossas necessidades. Como a coisa não estava tão grave como esse ano, nós nem fizemos esse evento. Então nós vamos ter um evento agora no dia 17, no próximo domingo, que é o Festival de Verão. E depois vamos ter mais 4 divididos durante o ano, né? O Yakisoba do Projeto Fraldão, agora em abril. Em julho nós vamos ter a Festa do Quilo. Em setembro, final de agosto, começo de setembro, Festival do Pastel. E em dia 12 de novembro, o último evento do ano, que é o Yakisoba para o Laje, realmente. Então, são 5 eventos que trazem uma receita aí, Modesto, entre 200 e 250 mil reais por Laje. Praticamente então, um mês de receita. Um mês seria o nosso 13º, né? Porque quando chega em dezembro, nós fechamos hoje o nosso caixa, né, em 293 mil de despesa no mês de dezembro. Por causa das férias, 13º, então sobe um pouco. E os eventos são muito importantes. Esse Festival de Verão consiste em quê, para quem não sabe? Festival de Verão, você compra um passaporte de R$15, que te dá direito a 4, né, comidas e uma bebida. Você pode optar por 4 comidas ou 3 comidas e uma bebida. Seria salsichão, crepe, pastel, doces, sobremesas, vai ter assim churrasquinho. Vai ser um dia realmente muito legal, com bandas, com desfile, né? O Jader Silva vai estar lá com a sua trupe lá, fazendo os desfiles, animando a festa realmente. E 5 bandas o dia todo, com apoio da Locação lá do Serginho, que é um parceiro nosso, parceirão realmente, que nos apoia em todos os eventos, graciosamente. Então vai ser um ano muito bom. Se Deus quiser, vai ser um ano muito bom. Começa a que hora o festival? De 11 da manhã às 18 horas, uma festa linda. E a gente já sabe que, tradicionalmente, festa no Laje Modesto não chove.
Então vai ser um dia lindo de sol. Vocês já Vai ser consultaram um São dia Pedro? maravilhoso. Mandamos e-mail. Nós já tivemos chuva até 8 da manhã, o tempo começa a limpar e o dia realmente das festas são bonitos. Agora, voltando a falar lá da nossa enfermaria, Modesto, realmente a gente vem procurando apoiadores, parceiros que visitem o Laje, né? A gente não quer assim que a pessoa abrace ou encampe algum projeto. Nós queremos que a pessoa visite a instituição e veja realmente como pode usar, como pode ajudar, né, o trabalho lá, porque é um trabalho realmente de apoio, de amor ao próximo, realmente. São 90 anos, né, que essa instituição existe em Friburgo, e eu costumo dizer lá que é um privilégio estar à frente de uma instituição dessa. É um privilégio realmente para a gente dar andamento e continuidade a esse trabalho. Então fica aí o convite para que vá ao Laje, conheça, veja, julgue, né, olhe, analise e tire suas próprias conclusões. Eu falo sempre, é interessante visitar essas nossas entidades. O Friburgo tem uma cidade privilegiada, nós temos ótimas entidades. Então, que às vezes a pessoa fala assim, mas Modesto, eu vou ajudar. Vai lá, visita, você verá que o dinheiro é bem gasto, tá? Então, vale a pena. E no Laje você ainda vai ter uma oportunidade de se empanturrar, né? Porque a comida é gostosa mesmo. Falei, Adela, eu vou fazer uma pergunta a você. Se você não quiser responder, nós vamos entender, mas eu tenho que perguntar. Eu conversei esses dias com o dirigente de uma entidade dessa, que presta um serviço também social, e ele me disse que uma das razões para que essas entidades sofram mais dificuldade, principalmente nas mãos da prefeitura, o exemplo que ele estava dando tinha mais a ver com a prefeitura, notadamente em relação aos costumeiros atrasos nos repasses dos convênios, né, é que ele entende que as entidades friburguenses prestam relevantes serviços, mas elas não se unem. E se elas fossem mais unidas, teriam maior força perante principalmente a autoridade pública. Em vez de o Laje lá cobrar, a outra ir cobrar no outro dia. Não estou dizendo se criar uma associação, não, que isso é outra história, mas eu estou falando de se unir mais. E ele estava falando num sentido até, não só em relação a ter mais força perante a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, o próprio Judiciário, enfim, perante a população, mas ele estava falando também que ele sabe que muitas vezes uma entidade, por exemplo, naquele mês está sobrando um determinado produto que recebeu mais, mas falta para outra. E se houvesse uma maior união, de repente haveria esse intercâmbio, esse escambo, vamos dizer assim. Você acha que ele tem razão, as entidades deveriam ser mais unidas? Ô, Modesto, por exemplo, o que nós temos, vamos dizer assim, a nossa parceria, que por sinal é muito grande, é com a Casa dos Pobres. A irmã Adriana tem sido uma pessoa assim, muito importante. Nós temos uma parceria muito grande com ela, não na troca troca de alimento, não. Troca de conhecimento, de experiência. Porque o que acontece? Os interesses do Laje e os interesses da Casa dos Pobres estão lado a lado. Então, com a irmã Adriana, nós temos uma parceria muito grande. Agora, acontece que, por exemplo, nós temos determinados produtos no Laje em que, devido nós termos um excedente, nós fazemos, sim, distribuímos. Tivemos já a oportunidade de mandar alimento aqui para a Clínica Santa Lúcia, o excedente mandamos lá para o Frederico Meia, que é lá em Banquete, entende? Então, eu não sei que tipo vamos dizer assim, de queixa foi desse presidente, porque conosco lá, a irmã Adriana e o Laje, existe uma parceria muito grande. Nós tivemos a oportunidade, quando assumimos, lá conhecer a irmã Adriana, fomos muito bem recebidos, já tivemos a oportunidade de fazer evento lá no Laje, trazer digamos moradores. Assim, os moradores dela, ela fazer evento lá, nós levarmos os moradores lá, entende? Então, né, as duas instituições que têm assim a mesma vertente, há uma união muito grande. Nós temos uma parceria muito grande, muito proveitosa com a Casa dos Pobres.
Eu folgo em saber isso, que isso aí eu acho que é importante. Muito importante. Até que o trabalho de vocês não são concorrentes, são Não, complementares. não, são complementares. Se complementam. É. Atende a um público parecido, né? Isso, Sendo isso. que lá também atende pessoas mais novas, né? A troca de experiência. Mas acho muito importante. grande, muito Isso que muitas vezes a ajuda não está no material, está no conhecimento No mesmo. conhecimento, Eu acho nas importante, sim. experiências, né? Bem, falando em conhecimento, o Marconi, que conhece o tempo lá em cima, está querendo que eu vá para mais intervalo. Volto daqui a 2 minutos. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. De segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, Davida Show com Davi Rangel. Informação, música, entretenimento e a sua participação. Davida Show, de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, na Sucesso FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando a essa conversa hoje com o Laje. E agora, Rogério, são 2 assuntos. Um você estava abordando no intervalo, que tem um pouco a ver com o que eu vou falar aqui. Vamos sair do campo da discussão se existe ou não falta de união entre as entidades. Vamos falar sobre o prestígio e a ajuda que o Laje, ao longo desses 90 anos, sempre contou na cidade, não só da população, mas também do empresariado e até de alguns poderes constituídos. Sem dúvida. Às vezes é um Ministério Público. Ministério Público do Trabalho tem coisa sido... desse tipo. Só não vale falar do repasse da Prefeitura, que isso é outra história, né? No fundo, a Prefeitura presta um serviço que era de obrigação dela ou da família através de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre se isso continua acontecendo na história do Laje, e você fala também um pouquinho, aí vai entrar empresariado também, com relação ao que eu falei com o Folhadela dos escambos, né? Olha, Modesto, a gente realmente conta com a parceria, com prestígio, com o apoio da população e dos empresários, assim, de forma comovente. A gente fica realmente impressionado como, por exemplo, agora o Dr. Jefferson, lá do Ministério Público do Trabalho, né, tem feito assim, uma parceria e direcionado alguns termos de ajustamento de conduta com a gente. O Ministério Público Estadual também, através do Dr. Edel, lá vem dando um apoio assim, impressionante para a gente. Ele deu um apoio sobre aquela implantação daquele projeto de prevenção e combate ao incêndio. Impressionante, né? Nós conseguimos solucionar aquela questão por causa da ajuda do Dr. Edel. E os empresários, Modesto, que os empresários em Friburgo hoje é impressionante como eles se sentem satisfeitos em colaborar, em ajudar, e a gente tem procurado ser bastante transparente nesse processo para que haja uma reciprocidade, um processo de confiança, né? Para que não haja uma quebra de confiança, porque são obras, você mesmo sabe disso, né? Realizadas lá por empresas, e alguns empresários que realmente se destacam nesse meio aí, que, se você me permite, né? No caso lá da própria Eng Primos, da própria Vermar, da Casa Resende, Supermercado Bramil. O Bramil está me contando uma história interessante, né? O Bramil e outros supermercados. Outros também, Rocha também. E outros supermercados fazem com a gente o seguinte, Modesto, quando a gente ganha uma doação muito grande, por exemplo, de arroz, no final do ano o batalhão da Polícia Militar nos presenteou com 600 quilos de arroz. E nós pegamos esse arroz, era impossível consumir esse arroz, até porque nós já tínhamos um estoque. E nós trocamos isso nos supermercados por mercadoria que nós iríamos comprar, ou seja, proteína, né? Carne, leite, frango, iogurte, manteiga.
E isso fez com que, de um tempo para cá, o nosso custo com alimentação caísse muito. Achei isso muito interessante isso. Quem observar nosso balancete de dezembro poderia se assustar, porque nós gastamos com alimentação no Laje, em dinheiro, R$ 3.900. O resto foi tudo proveniente de trocas, de escambo, de realmente disposição desses empresários em fazer essa troca de mercadoria com a gente, de uma forma muito justa. A mercadoria entra no preço de prateleira e sai para a gente com preço de prateleira. Ou seja, todo mundo ganha. Sem nenhum lucro e ainda com encargo ainda das notas dos encargos sociais, fiscais, né, que o supermercado acaba assumindo em função dessa troca. Eu aproveito e mando um abração para o Tatá lá do Bramil, que a gente sabe que o Tatá é uma pessoa especial quando se trata de ajudar. Folha dela, a gente já está caminhando aí para os últimos 10 minutos, não é? Normalmente, todo mundo quando assume uma entidade, ele tem lá os seus... Por mais que, digamos, que ele seja em equipe, né, como você fala, e isso é ótimo, né? Eu não acredito em gestão que não seja em equipe. É verdade. Toda gestão do eu sozinho é fadada em sucesso, né? Aquela gestão de entidade que acha que é o dono da entidade, está fadada em sucesso. Então, eu só acredito na gestão colegiada. Mas, querendo ou não, o presidente normalmente tem aqueles sonhos secretos dele, né? Puxa vida, ao final do meu mandato eu gostaria de deixar isso como um legado. Você tem algum sonho de deixar ao final do seu mandato? Mesmo sabendo que no Laje, em função das dificuldades, provavelmente você voltará a ser presidente numa outra época, até numa reeleição. Mas tem algum sonho para esse seu mandato? Modesto, a pergunta é muito boa. Interessante que ao findar o ano, nós fazemos um plano de ação. Então, nós colocamos objetivos, metas, estratégia, o que nós estamos almejando para o ano seguinte. Então, nas gestões anteriores, é que nós deixamos aqui bem claro, nós estávamos com as edificações, com os mobiliários muito carentes. Então, nós planejávamos, né, fazer essas edificações. Foi o centro médico, foi a lavanderia, foi as reformas lá na enfermaria, foi o nosso varandão, né, que precisamos lá para fazer a festa. E ano passado, nós já antevindo, né, já visualizando a situação, nós já então começamos a planejar como nós iríamos atuar nesses 2 anos. E vamos dizer assim, o meu sonho é visualizar, né, chegar ao final aí de 2020, quando termina o mandato nosso lá, tendo implantado essa humanização no Laje, né? Essa humanização que ela não passa só na relação entre funcionários e idosos, mas entre funcionários, entre também voluntários, não é? Porque, às vezes, o voluntário, no ímpeto de querer fazer muita coisa, ele acaba atropelando o processo. Então, nós estamos querendo criar esse ambiente em que o Laje é o objetivo maior. Nós estamos falando do Laje como instituição, como os vovôs, né? E todo mais. É um corpo, funcionários, diretores, voluntários, todos aqueles que estão trabalhando em prol dessa entidade. E a independência financeira, né, Fernando? E a independência financeira. Para você ter uma ideia, Modesto, só para falar que nós temos tudo em número, o município hoje participa com 11,56% da receita da despesa do Laje. E assim mesmo atrasa. Vamos aguardar esse ano, porque nós tivemos uma reunião muito séria com o prefeito e, pelo menos nesse primeiro mês, aconteceu algo que nunca tinha acontecido, que ele nos pagou, até saiu ontem, a verba de janeiro. E vamos esperar que isso aconteça. Mas o município poderia entrar até com 49,5%. É o que a legislação prevê, permite. né? Mas entra com 11. 11,56%. Rogério, quantos anos você está no Laje? Uns 20 e poucos anos, 22, 23, talvez uns 24 anos. Pois é, desses 90 anos aí, você já está com pelo menos uns 25% dele lá dentro. Você já viu muita... E quem conhece você sabe que
o Folha dela disse do seu otimismo, né? Você está sempre procurando investir um negócio aqui, investir outra coisa ali, e assim você vai levando. Você já imaginou um Laje como será daqui, digamos, 5, 10 anos? Isso passa pela cabeça de vocês? Vocês conseguem enxergar assim no Brasil? Se você falar no Japão 10 anos, para o japonês é curto prazo, né? Mas para o Brasil, que demite o técnico com 3 jogos, né? 10 anos é um século. Você parou para pensar no Laje, digamos, daqui a 5, 10 anos? Como o Folhadela falou, a gente planeja muito, né? E graças a Deus nesses anos aí a gente já vem conseguindo cumprir esse planejamento. Então nós temos um plano agora para mais 6 anos, que seria realmente quando nós fecharíamos esse ciclo, vamos dizer assim, fazendo com que o Laje seja realmente uma instituição exemplar em nível nacional, Modesto. Essa é a nossa ideia, de fazer com que o Laje seja uma instituição modelo no que diz respeito ao visual nacional, ao Brasil realmente, de exemplar no que diz respeito a mostrar para as outras pessoas como é possível fazer e como se faz. Não como um ar professoral, mas querendo ajudar as outras instituições, como você disse, a trilhar esse caminho. E um dos processos é a independência financeira, onde o processo das subvenções e dos custeios municipais entraria como um plus para que nós pudéssemos transformar realmente a instituição nesse processo, com vários planos, né, do centro-dia e outras atividades aí. A gente tem planos para os próximos 6 anos para o Laje e é de transformar ele numa instituição exemplar. Bem, já estamos chegando, estou recebendo sinal aqui do Uva Cansado. 90 anos não são 90 dias. É 14 de julho a data, né? 14 de julho de 1829 foi fundado o Lar Abrigo Amor a Jesus. As obras começaram em 27, em 29 foi fundado. Vocês têm planejo alguma coisa nessa data? Festa 90 do Quilo, mano. Festa do Quilo, em julho, tradicionalmente comemorando o aniversário do Laje, feijoada para 2.000 pessoas e arrecadar no mínimo 50, 60 mil reais com essa festa. Ou seja, nós vamos comemorar 90 anos do Laje comendo feijoada. Todo ano, mas isso já é tradicional. Né? Mas esse ano a feijoada vai ter... Essa vai ter um pouquinho mais de carne seca. Vai ter mais carne seca, uma pimentinha a mais, né? Vai ter uma laranja, vai ser bem completa, mesmo comemorando os 90 anos. Por sinal, o friburguense adora fazer feijoada, que é muito bom mesmo, né? Nosso clima é propício a isso. Já mais para o inverno, né? O inverno, uma feijoada é tudo de bom. E a gente sabe que a feijoada do Laje... as pessoas costumam dizer que nessa entidade o tempero maior é o amor. Pode ser que seja, né? Mas é um processo, mas é só para as pessoas terem noção da feijoada do Laje. São 110 quilos de feijão, 480 quilos de carne. Ano passado nós fizemos feijoada para 2.200 pessoas. E foi tudo embora. Vendemos 2.000 e alguma coisa. Sobraram 3 panelas no final que os voluntários, os servidores lá, os colaboradores e os vovôs, durante a semana seguinte, deram conta. Bem, estamos chegando ao final. Quero agradecer lá em cima o Marconinho. Marconinho hoje vai tomar a cervejinha dele mais cedo. Agradecer ao Durva, também que está comigo aqui. A Jussara é mais simpática, tá? Continua sendo. A semana eu tive aqui com ela, falei, Jussara, você não vai fazer mais programa? Não, o Marconinho não quer. Eu descobri que é o Marconinho que não deixa. E eu quero agradecer aqui a presença do Folha dela, que você tenha sucesso na sua gestão, que se você for você indo bem, o Laje vai bem, o Friburgo vai bem também junto. Modesto, nós que agradecemos, e quando a gente assume um compromisso desse, a gente sabe que pode contar com o seu programa, com o empresariado, porque nós costumamos dizer, e é uma realidade, o Laje é fruto de uma sociedade solidária. E aí nós estamos incluindo essa sociedade maravilhosa que mantém o Laje. Porque se não fosse a sociedade, o Laje não existiria. Rogério, mesma forma, agradeço pelo carinho, pela presença, né? Você sempre solícito. Essa semana mesmo eu convidei muito em cima, mas você chamou, vocês estão dentro. Isso é legal porque a gente sente em vocês reciprocidade, né? Porque não adianta nada eu querer fazer o programa se vocês não quiserem vir aqui. E às vezes tem entidade que eu poderia ajudar também nessa divulgação se ela se interessar, porque eu só posso ajudar quem quer ser ajudado, né? E vocês me ajudam porque as pessoas assistem o programa
para ver a atração. Ninguém liga a TV para ver o Modesto, liga para ver as atrações. E o Laje é uma das importantes atrações da nossa cidade, pelo serviço que vocês fazem. Fica aqui, mais uma vez, o meu carinho, meu respeito, e pelo que vocês fazem, que realmente é um trabalho brilhante. Rogério, obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Modesto, mais uma vez pelo convite. Obrigado à TV Zoom e obrigado à população friburguense pelo apoio ao Laje. Bem, minha gente, como sempre eu deixo uma mensagem. E hoje nós estamos falando do Laje, que é uma entidade que faz o bem, não é? Então é, como a gente diz, a entidade do bem. Então eu vou usar uma frase do Leon Tolstói, que foi um famoso escritor russo. Ele disse o seguinte: o mal não pode vencer o mal, só o bem pode fazê-lo. Ou seja, só se vence o mal fazendo o bem. E o Laje sabe isso muito bem, e todos os voluntários do Laje sabem isso muito bem, os seus colaboradores sabem isso muito bem. Então, é um bom exemplo de como se vence o mal através do bem. É o que o Laje vem fazendo, já prestes a completar 90 anos. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.